Título: Introdução à The Psychoanalytic Method de Pfister. A psicanálise teve sua origem em terreno médico como um procedimento terapêutico para o tratamento de certas doenças nervosas, que foram denominadas de funcionais e consideradas com crescente certeza como consequência de distúrbios na vida emocional. Ela alcança seu fim de remover as manifestações destes distúrbios, os sintomas, ao presumir que eles não são o único e possível resultado final de processos psíquicos específicos. Revela, portanto, a história do desenvolvimento desses sintomas na memória do paciente. Revivifica os processos que os fundamentam e então os conduz sob a orientação do médico a um escoadouro mais favorável. A psicanálise estabeleceu para si os mesmos objetivos terapêuticos que o tratamento pelo hipnotismo, que foi introduzido por Liebelt e Bernheim, e após demoradas e severas lutas, alcançou lugar na técnica dos neuroespecialistas. Mas ela vai muito mais fundo na estrutura do mecanismo da mente e procura ocasionar resultados duradouros e modificações viáveis em seus assuntos. Em sua época, o tratamento hipnótico por sugestão muito cedo ultrapassou a esfera da aplicação médica e pôs-se ao serviço da educação de jovens. Se devemos acreditar nos relatórios, ele mostrou ser um meio eficiente para pôr fim a defeitos pueris, hábitos físicos inconvenientes e traços de caráter doutra maneira irredutíveis. Ninguém nessa época deixou de concordar ou surpreendeu-se com a ampliação de seus empregos, que incidentalmente só se tornaram plenamente compreensíveis mediante as pesquisas da psicanálise, pois sabemos hoje que os sintomas patológicos a miúde nada mais são que substitutos de inclinações más, isto é, inúteis, e que os determinantes desses sintomas são estabelecidos nos anos de infância e juventude, durante o mesmo período em que os seres humanos são objeto da educação. Quer as próprias doenças surjam já na juventude, quer somente em época posterior da vida, a educação e a terapêutica acham-se em relação atribuível uma com a outra. A
Educação procura garantir que algumas das disposições inatas da criança não causem qualquer prejuízo ao indivíduo ou à sociedade. A terapêutica entra em ação se essas mesmas disposições já conduziram ao resultado não desejado dos sintomas patológicos. O desfecho alternativo das disposições inúteis da criança conduzindo não a substitutos sob a forma de sintomas, mas a perversões diretas de caráter. É quase inacessível à terapêutica e geralmente fora da influência do educador. A educação constitui uma profilaxia que se destina a prevenir ambos os resultados, tanto a neurose quanto a perversão. A psicoterapia procura desfazer o menos estável dos dois resultados a instituir uma espécie de pós-educação. Em vista desta situação, surge imediatamente a questão de saber se a psicanálise não deveria ser utilizada para fins educativos, tal como a sugestão hipnótica o foi no passado. As vantagens seriam óbvias. O educador, por um lado, estaria preparado por seu conhecimento das disposições humanas gerais da infância para julgar quais dessas disposições ameaçam conduzir a um desfecho indesejável e se a psicanálise pode influenciar o curso tomado por tais desenvolvimentos, poderia aplicá-la antes que os sinais de um desenvolvimento desfavorável se estabeleçam. Assim, com o auxílio da análise, ele poderia ter uma influência profilática na criança, enquanto esta ainda é sadia. Por outro lado, poderia detectar as primeiras indicações de um desenvolvimento na direção da neurose e resguardar a criança contra o seu desenvolvimento ulterior, numa época em que, por diversas razões, uma criança nunca é levada ao médico. Não se pode deixar de pensar que uma atividade psicanalítica como esta por parte do educador e do assistente pastoral em posição semelhante nos países protestantes, inevitavelmente seria de inestimável valor e com frequência poderia tornar desnecessária a intervenção do médico. A única questão é saber se a prática da psicanálise pode não ter como pré-requisito um treinamento médico do qual o educador e o assistente pastoral devem permanecer excluídos, ou se pode haver outras considerações que
se oponham à sugestão de que a técnica da psicanálise não seja confiada a outra mão que não a de um médico. Confesso que não posso encontrar fundamento para reservas desse tipo. A prática da psicanálise exige muito menos treinamento médico que instrução psicológica e concepção humana livre. A maioria dos médicos não se acha preparada para exercer a psicanálise e fracassou completamente em aprender o valor desse procedimento terapêutico. O educador e o assistente pastoral estão sujeitos, pelos requisitos de sua profissão, a exercer a mesma consideração, cuidado e limitação que são geralmente praticados pelo médico. E, a parte isso, sua associação com jovens talvez os torne mais bem qualificados para compreender a vida mental desses jovens. Em ambos os casos, porém, a única garantia de aplicação inócua do procedimento analítico tem de depender da personalidade do analista, onde um caso margina a anormalidade mental, o educador analítico estará obrigado a familiarizar-se com os conhecimentos psiquiátricos mais necessários e, além disso, a consultar um médico quando o diagnóstico e a prognose do distúrbio parecem duvidosos. Em muitos casos, só será possível alcançar sucesso se houver colaboração entre o educador e o médico sob determinado aspecto isolado. A responsabilidade de um educador pode talvez exceder a de um médico. Este tem como regra lidar com estruturas psíquicas que já se tornaram rígidas e encontrará na individualidade estabelecida do paciente um limite ao seu próprio êxito, mas, ao mesmo tempo, uma garantia da capacidade do paciente de resistir sozinho. O educador, contudo, trabalha com um material que é plástico e aberto a toda impressão, e tem de observar perante si mesmo a obrigação de não moldar a jovem mente de acordo com suas próprias ideias pessoais, mas antes segundo as disposições e possibilidades do educando. Esperemos que a aplicação da psicanálise a serviço da educação rapidamente realizará as esperanças que educadores e médicos podem corretamente ligar a ela. Um livro como este de Pfister, que procura familiarizar os educadores com análise, poderá então contar com a gratidão das gerações
posteriores. Viena, fevereiro de 1913.